Bom dia, a graça e a paz do nosso Senhor. Amém. É bom estar aqui de volta. A Débora queria estar aqui de manhã também. Ela vai vir à noite, que a gente está reformando a nossa casa e ela está muito cansada. Ontem a gente trabalhou o dia inteiro. Mas graças a Deus por essa igreja, por esse povo, e é muito bom estar aqui com vocês. Vou gastar uns minutinhos, poucos, falando um pouquinho do trabalho que aconteceu lá em Itapecerica esse ano. Chegamos lá em janeiro e a gente investiu o ano em conhecer a igreja, as necessidades da cidade, as necessidades do bairro e as pessoas que estavam lá. Apesar de eu já conhecer muitos que estavam lá, eu queria conhecer o dia a dia da igreja e como estava acontecendo tudo. Então, eu basicamente investi o ano treinando a liderança, estando junto com eles, discipulando alguns, no 1 a 1, se encontrando toda semana, mas estando com os líderes, treinando eles, explicando qual que é a visão da igreja, aquilo que eu herdei daqui, né, de como ser igreja e levando para lá, então, explicando quais são os nossos propósitos como igreja no bairro e tudo mais. Então, investimos esse ano nisso, estando com os líderes, eles estando na minha casa, eu na casa deles. E agora, o próximo ano, está todo mundo na mesma página, a gente já sabe o que a gente quer como igreja, como que a gente quer servir Deus lá. Próximo ano a gente vai para a rua. Então, todos os nossos trabalhos serão voltados para evangelismo. Né? Nós vamos fazer evangelismo de impacto no bairro, pelo menos a cada 2 meses, um domingo com isso. Trabalho com crianças no bairro, na rua, 2 vezes por mês, que é o Projeto ZAL, alguns conhecem aqui, a gente fazia na igreja, como se fosse um braço social, agora não, agora virou um projeto missionário. 2 vezes por mês a gente está na rua evangelizando as crianças. E mais um trabalho que a gente chama de Casa de Paz, alguns aqui já devem ter ouvido, que é como se fosse um grupo pequeno, só que para evangelismo. Ele tem uma duração mais curta, dura 2 meses, e a gente vai começar já em janeiro em 3 casas. 3 casas sendo evangelizadas uma vez por semana. É como uma reunião de oração, é mais simples que um grupo pequeno, mas o objetivo é levar o evangelho. A gente não tem muito recurso, a igreja é pequena. Então a gente vai levar sempre o prato principal, que é o evangelho. Vai ser o nosso foco. E aí eu peço que os irmãos orem. Quem quiser participar de alguma forma, fale comigo. Né? A gente precisa de mão de obra também. Mas peço que os irmãos orem, porque o próximo ano a gente tem muito trabalho. Desculpa não ter mostrado fotos, mas meu computador quebrou, eu não consegui trazer. Mas na próxima vez eu trago, eu prometo. E aí vocês vão poder ver o trabalho que a obra de Deus, o trabalho que Deus tem feito através de sua obra lá em Itapecerica, como Ele tem feito aqui. Amém? Vamos lá. Abra sua Bíblia em 1 Samuel, capítulo 3. Primeira Samuel, capítulo 3. Está aí no comecinho da sua Bíblia. Capítulo 3, versículo 1 diz assim, ó: O menino Samuel ministrava perante o Senhor, sob a direção de Eli. Naqueles dias, raramente o Senhor falava, e as visões não eram frequentes. Certa noite, Eli, cujos olhos estavam ficando tão fracos que já não conseguia mais enxergar, estava deitado em seu lugar de costume. A lâmpada de Deus ainda não havia se apagado, e Samuel estava deitado no santuário do Senhor, onde se encontrava a arca de Deus. Então o Senhor chamou Samuel. Samuel respondeu: Estou aqui. E correu até Eli e disse: Estou aqui. O Senhor me chamou? Eli, porém, disse: Não o chamei, volte e deite-se. Então ele foi e se deitou. De novo o Senhor chamou Samuel. E Samuel se levantou e foi até Eli e disse: Estou aqui. O Senhor me chamou? Disse Eli: Meu filho, não o chamei, volte e deite-se. Ora, Samuel ainda não conhecia o Senhor. A palavra do Senhor ainda não lhe havia sido revelada. O Senhor chamou Samuel pela 3ª vez. Ele se levantou, foi até Eli e disse: Estou aqui, o Senhor me chamou? Ele percebeu
que o Senhor estava chamando o menino e lhe disse: vá e deite-se. Se ele chamá-lo, diga: fala, Senhor, pois o teu servo está ouvindo. Então Samuel foi deitar-se. Então, o Senhor voltou a chamá-lo como nas outras vezes. Samuel, Samuel. Samuel disse: fala, pois o teu servo está ouvindo. Versículo 19. Enquanto Samuel crescia, o Senhor estava com ele e fazia com que todas as suas palavras se cumprissem. Todo Israel, desde Dan até Berseba, reconhecia que Samuel estava confirmado como profeta do Senhor. O Senhor continuou aparecendo em Siló, onde havia se revelado a Samuel, por meio de sua palavra. Vamos orar? Obrigado, Deus, por esse tempo aqui. Obrigado porque nós já pudemos louvar, engrandecer o seu nome e aprender também através das músicas. Eu peço que agora o Senhor venha e fale conosco através do teu Santo Espírito e da tua palavra, Deus. Que nós possamos sair daqui transformados. Possamos sair diferentes da forma como chegamos. Possamos sair desafiados a cumprir o nosso chamado, a buscar, servir e engrandecer o Senhor com a nossa vida. Eu oro e agradeço por esse tempo aqui. E apesar de mim, peço que o Senhor fale, Deus, fale aos nossos corações. No nome do Senhor Jesus. Amém. Somos todos chamados. Somos todos chamados. Você, eu, todos aqui têm um chamado especial de Deus. Todos. Ninguém escapa. Todos que estão aqui, as crianças também. Todos têm um chamado especial de Deus para a sua vida. Eu não sou muito de fazer isso não, mas eu quero fazer isso essa manhã. Se você não cumprimentou, não deu bom dia para ninguém hoje, vai ser a hora. Você vai virar para a pessoa que está do seu lado e vai falar: calma aí, irmã Maria, deixa eu falar o que é para falar. Calma aí, eu sei que você gosta de dar beijo, gosta de abraçar, espera um pouquinho. Você vai virar para a pessoa que está do seu lado e vai falar assim: Deus tem um chamado especial para você. Mas olha no olho dela, não vale olhar para o chão não, vai. Fala: Deus tem um chamado especial para você. Pode virar para trás, vira para o lado, fala aí: Deus tem um chamado especial para você. Falou? Era só Deus ter um chamado especial para você, não precisa contar a semana, tá? Não precisa contar a semana, depois você conversa. Chama para almoçar em casa, chama eu também, você conversa. Não tem problema. Falou? Essa mensagem é muito especial, essa frase. Se você esquecer tudo que eu falar hoje, pelo menos você grava isso, por favor. Deus tem um chamado especial para você. É isso que a gente vai ver olhando um pouco para a vida de Samuel. Mas vamos lá, vamos desenvolver um pouco isso. Em Salmo 139 diz, só para você entender, tá? Talvez essa seja a primeira vez que você veio na igreja, você nunca ouviu algo sobre receber um chamado, mas para você entender. Salmo 139 diz que antes de você ser concebido, antes de você ser formado, Deus já tinha um plano para a sua vida. Já pensou nisso? Olha que coisa especial. Em Jó 42, versículo 2, Jó, depois de ter vivido aquela experiência toda com Deus, ele olha para Deus e fala assim: bem sei que podes fazer todas as coisas, e de nenhum de seus planos pode ser frustrado. Então, se Deus tem um plano especial para a sua vida, pode ter certeza que Ele vai fazer. E aí, se você está fugindo, desculpa, vai ser pela dor, mas Ele vai fazer. Então, entrega a sua vida para Deus. Deixe sua vida nas mãos de Deus, porque Ele tem um plano especial para você. Vamos continuar desenvolvendo isso aqui. Não importa quem você seja, sua história, seu passado, o que você fez, o que você deixou de fazer, Deus vai cumprir o plano dele na sua vida. Você olha para você e fala assim: eu sou uma pessoa... Imagina, Deus vai fazer alguma coisa com a minha vida. Eu não, perdido. Já fiz tanta coisa errada na vida. Não. As pessoas mais improváveis são aquelas que Deus usa para fazer coisas extraordinárias. Já parou para pensar nisso? Samuel era um rapaz improvável para o chamado de Deus. Sabe por quê? Vamos entender um pouquinho da história de Samuel. Como é que Samuel chega na Bíblia, na história da Bíblia e na narrativa aqui. O que acontece? O povo de Israel sai do Egito pela liderança de Moisés.
uma liderança forte, uma liderança que estava ali representando Deus, que abriu o Mar Vermelho, que tirava a água da rocha. Alguém que estava ali levando a palavra de Deus com poder, com autoridade. E aí então acontece de Moisés morrer e Josué assume a liderança. Uma liderança guerreira também, organizada, estratégica, forte. E aí eles conquistam a terra de Canaã. E aí eles chegam à terra prometida e conquistam aquela terra. E aí o que acontece depois? Passa o tempo de Josué e começa uma liderança dos anciãos. A liderança já fica um pouco descentralizada, desorganizada. E aí passam-se os anos e a gente entra num período da Bíblia que a gente chama do período de Juízes. O que era esse período? É um período de ciclo vicioso. O que acontece? Israel fica longe de Deus, Deus manda alguma forma para que eles sofram, para que eles percebam que eles estão distantes da vontade de Deus, do plano de Deus para eles. Aí eles sofrem, de repente Deus levanta um juiz que vai mostrar para eles que eles estão errados, e aí eles voltam para os caminhos de Deus, fica tudo em paz. Quando fica tudo em paz, eles começam a errar de novo. Israel já está há 300 anos nesse ciclo. Eles chegaram na Terra Prometida, tinham tudo para ser a maior nação, só que eles estão ali vivendo esse ciclo vicioso de ficar longe de Deus, ficar longe do plano de Deus e voltar. Ficar longe do plano de Deus e voltar. E estão sofrendo com isso. Então chega o tempo, depois desses 300 anos, que a gente olha aqui para a história de Samuel como começa a ser narrada. Samuel é filho de um rapaz chamado Eucana, que tem duas esposas, Ana e Penina. Ana é a mulher que Eucana ama mais. Só que ela é estéril, e ela sofre muito por isso. Ela é desprezada pela Penina e provavelmente pela sociedade também, porque uma mulher que não podia dar filhos naquela época era desprezada. Ela tinha que dar filhos para o seu marido. Então ela está ali, uma mulher sofrida, muito improvável que Deus faça alguma coisa através da vida dela, aos olhos da sociedade, porque nem filhos ela pode dar. Então Eucana sobe para Siló, que é a cidade em que eles faziam sacrifícios, e Eucana chega lá, e Ana vai perante Deus fazer os seus sacrifícios, e ela, quebrantada de uma forma tão grande, começa a chorar e orar, falando: Deus, eu não sei mais o que fazer, eu estou recorrendo ao Senhor. Por favor, me dá um filho. Se o Senhor me der um filho, ele vai ser do Senhor, eu vou entregar para o Senhor, eu não vou querer para mim. Eu só quero poder glorificar o Senhor dando um filho para o meu marido. E ela estava tão quebrantada que ela foi tida como bêbada. Ele chega ali perto dela, e ele fala: essa mulher está bêbada, está aqui dentro da igreja, está bebendo faz alguns dias. Porque, infelizmente, naquele tempo em Israel, nos sacrifícios no templo, eles também faziam bebedeiras e festas também, que estavam longe do Senhor. Mas não, ela estava ali querendo se entregar e consagrar sua vida a Deus. E aí o que acontece? Deus concede um filho para ela. Esse filho chama Samuel. Depois de desmamado, esse filho da mulher desprezada e estéril é entregue nas mãos de Deus. E fica lá no tabernáculo junto com o sacerdote Eli, que, por sinal, também estava perdido. Seus filhos eram muito profanadores, pecadores, destruíam o templo, destruíam como eles representavam Deus, eles não estavam representando. E aí, então, Samuel cresce no meio daquele contexto, né, de um sacerdote que tem uma família que está profanando o nome de Deus em vez de representar Deus. Então, esse menino improvável é Samuel. É esse que foi chamado especialmente por Deus para se levantar no meio de uma geração e fazer a diferença. Improvável. Samuel só tinha 12 anos. Ele era filho de uma mulher estéril, ele não devia nem estar lá, estava num contexto totalmente diferente do que ele vivia, e ele estava ali sofrendo as pressões de um povo corrompido, que em vez de buscar Deus no tabernáculo, estava fazendo coisas erradas. Esse menino improvável é quem Deus chamou para fazer a obra dele. Menino improvável que Deus chamou para ser um fazedor de reis. Samuel foi chamado para ungir os 2 primeiros reis de Israel. O primeiro, Saul, que o povo escolheu, e o segundo, Davi, que Deus escolheu. Ele foi usado para fazer isso. Esse menino improvável foi usado para essa obra tão grande.
Todos nós temos um chamado especial de Deus. Pode ser que eu e você não vamos fazer reis. Eu acredito que não mesmo. Mas Deus tem grandes coisas para fazer através da sua vida. Podem não ser grandes coisas na nossa calculadora, porque Deus usa uma outra calculadora. A gente pensa que grande coisa é coisa que você arrasta milhões de pessoas, né? Não. Deus pode te usar e tem um chamado para te usar para levar o evangelho no departamento que você trabalha na sua empresa. Tem 5 pessoas lá. Essas 5 pessoas são a multidão que Deus quer alcançar através da sua vida. Seus vizinhos, sua família. Deus pode te usar. Deus tem um plano, um chamado especial para cada um de nós. E mesmo que você não acredite, achando que você é o improvável, Deus vai fazer alguma coisa através da sua vida. Então, essa é a vida de Samuel. Só que, apesar de Deus fazer essa obra tão grande através desse menino improvável, tem 4 características na vida de Samuel. Isso que eu quero que você comece a anotar agora, se você veio preparado para anotar. Então, tem 4 características na vida de Samuel que estão presentes na vida dele, que foram fundamentais para que ele pudesse ser usado por Deus. É claro que Deus trabalhou isso na vida dele, eu sei que ele pode trabalhar isso na sua. Você vai ter que estar disposto a mudar alguma coisa na sua vida. Mas tem 4 características muito importantes que têm que estar presentes na sua vida para que Deus possa te usar para esse chamado tão especial. E essa parte é sua responsabilidade. Então, eu acredito que Deus tem um chamado para você e que Ele pode usar a sua vida. Só que você vai precisar desenvolver essas 4 características, elas devem estar presentes na sua vida para que você possa colher esses resultados da glória de Deus. Primeira característica, primeiro ponto que você pode anotar aí, é propósito. Você tem que ter propósito na sua vida. Você já pegou uma caneta, que você precisa anotar uma coisa muito importante, aí você pegou uma caneta e ela não está funcionando? Eu tenho uma raiva com isso, tudo que eu tenho estojo que tem umas 30 canetas, se uma não funcionar, tem outra. Ou você está lá o dia inteiro, nem precisou usar a internet, não precisou fazer nada. Aí você vai pegar o celular para consultar o endereço de alguma coisa, a sua internet não funciona. Que coisa, né? Dá um negócio assim. Agora eu vou falar um exemplo de gordo, que eu tô magrinho, mas eu tenho cabeça de gordo ainda. Você abre a geladeira, vontade de comer uma coisa gostosa assim, aí tem uma cebola, uma garrafa de água gelada e um ketchup. Que coisa chata. Geladeira era para ter coisa para comer. Pois é. É ruim quando a gente pega alguma coisa e ela não está cumprindo o propósito que ela devia estar fazendo, né? Ela tem um propósito. Você pega aquilo lá e ela não está cumprindo o propósito. Não tá fazendo aquilo que ela devia fazer. É muito ruim. Se você e eu, a gente se incomoda com isso, imagina Deus quando a gente não está cumprindo o nosso propósito. O chamado, o propósito que Ele tem para nós, que é glorificar Ele, que é dar glória para Ele com a nossa vida. Ele fica incomodado. Samuel foi entregue para Deus, foi consagrado em gratidão, em glória para Deus, pela sua mãe Ana. Olha como que está aqui no capítulo 2, aqui no versículo 1. Depois que Ana tem o seu filho, ela tem uma oração, um cântico de Ana aqui, e olha como é que ela exalta e engrandece Deus, glorifica a Deus, depois que Samuel nasce. Ela fala assim: meu coração exulta no Senhor minha força é exaltada, minha boca se exalta sobre os meus inimigos, pois me alegro em tua libertação. Não há ninguém santo como o Senhor, não há outro além de ti, não há rocha alguma como nosso Deus. No versículo 6, o Senhor mata e preserva a vida, Ele faz descer a sepultura e dela resgata. O Senhor é quem dá pobreza e riqueza, Ele humilha e exalta, levanta do pó o necessitado e do monte de cinzas, ergue o pobre, Ele os faz sentar-se como príncipes e lhes dá lugar de honra. Glórias a Deus. É assim que é o contexto de vida de Samuel. Ele tinha um propósito. Eu imagino que Ana, desde pequena, desde quando Samuel, antes, ali nos primeiros anos, ela já falava: filho,
você é um presente de Deus e você existe para a glória de Deus. Deus me deu você para glorificar o nome dele. Porque a primeira coisa que Ana faz é escrever uma música falando isso, glórias para Deus. Ele faz o que ele quiser, a hora que ele quiser. Para Deus cumprir o chamado especial que ele tem na sua vida, ele precisa que você tenha propósito. Você precisa estar vivendo para aquilo que você foi criado. Romanos 11:33 diz, porque dele, por ele e para ele foram feitas todas as coisas, a ele, pois, a glória para todo sempre. Amém. Em 1 Coríntios 10:31 diz, portanto, quer vocês bebam ou comam ou façam qualquer outra coisa, façam tudo para a glória de Deus. Sua vida tem que ter propósito, você tem que estar olhando para Deus. Você tem que estar vivendo, você tem que estar comendo, fazendo as coisas e podendo glorificar a Deus com isso. Inclusive, isso é um filtro incrível. Será que eu posso fazer isso? Isso é errado? É certo ou é errado? Pergunta, se eu posso falar glória a Deus com isso aqui? Isso que eu estou assistindo, isso que eu estou lendo, isso que eu estou vendo na internet, isso que eu estou falando, eu posso falar a Deus, glórias ao Senhor por isso aqui? É um filtro. A sua vida tem que ser ditada por esse filtro. E aí então, dentro do plano de Deus para você, glorificando a Deus com a sua vida, você vai poder ser usado por Ele para o chamado especial que Ele tem para você. Como é que você pode fazer isso? Primeiro, se você está ouvindo aqui isso tudo pela primeira vez, Deus está te chamando primeiro para ser salvo através de Jesus Cristo. Então, o que você tem que fazer? Entender que você precisa de Deus, que você precisa ter uma relação com Ele, entender que por causa do teu pecado, você não consegue ter essa relação. Entender que Jesus morreu por você, para que você possa ter uma vida com propósito, uma vida nas mãos de Deus. E aceitar tudo isso. Entregar sua vida para Deus. Primeiro passo para você ter uma vida com propósito. Uma vida que faz sentido. E aí então, depois disso, isso vale para todo mundo. A gente tem que diariamente buscar conhecer Deus, o Deus da palavra e a palavra de Deus, para entender qual que é o propósito dele para a nossa vida. Como é que Ele quer que nós vivamos? Qual que é o estilo de vida que Deus tem para a gente? Entendendo isso e buscando isso, então, você vai poder caminhar dentro do propósito de Deus que Ele tem para você. Faça isso. Não deixe de fazer isso. Agora, falando de estilo de vida, a gente vai para a próxima característica presente na vida de Samuel. O próximo item aqui, que é consagração. O que é consagração? Samuel, se você ver no texto, ele foi consagrado a Deus, ele foi entregue para Deus, para que ele fosse usado exclusivamente por Deus. Ser consagrado é uma coisa que ela é separada para um uso exclusivo. Uma palavra que é sinônimo disso é santidade, é ser santo, é ser separado para um uso exclusivo. Agora, então quer dizer que eu vou viver só para uma coisa? Não, a única coisa que eu estou falando para você viver é para a glória de Deus. Você vai poder fazer diversas coisas, mas tudo para a glória de Deus. Samuel foi consagrado para servir a Deus. Olha o que está escrito aqui no versículo 11 do capítulo 1 de 1 Samuel. Aqui é Ana, né? Depois que ela estava chorando e orando, e fez um voto dizendo, ó Senhor dos exércitos, se tu deres atenção à humilhação da tua serva, te lembrares de mim e não te esqueceres de tua serva, mas lhe deres um filho, então eu o dedicarei ao Senhor por todos os dias de sua vida, e o seu cabelo e a sua barba não serão cortados. Essa expressão aqui, seu cabelo e sua barba não serão cortados, indica que Samuel foi um nazireu. Nazireu era alguém que desde quando nasceu, ele era consagrado para Deus, para viver exclusivamente para Deus. No Antigo Testamento a gente tem duas pessoas nessas condições, Samuel e Sansão. E no Novo Testamento a gente tem João Batista, que desde criança são separados, não se misturam com o mundo, são focados em viver para a glória de Deus, não querem usufruir das coisas do mundo, mas têm até um estilo de vida diferente.
e aí eles são consagrados para Deus. Agora, eu e você também somos chamados para sermos consagrados. Também somos chamados para não nos misturarmos com o estilo de vida do mundo, com o sistema do mundo. Como Samuel foi. A diferença talvez é que eu, por exemplo, não vou conseguir deixar o cabelo crescer. A gente não precisa disso. Mas o princípio eterno aqui é todos nós fomos chamados para sermos santos. Olha o que diz em 1 Coríntios 1, 2. Eu vou ler aqui, para a gente ganhar tempo. A igreja de Deus que está em Corinto, aos santificados em Cristo Jesus e chamados para serem santos, juntamente com todos que em toda parte invocam o nome do Senhor Jesus Cristo, Senhor deles e nosso. Olha o que está em 1 Pedro 1. Como filhos obedientes, não se deixem amoldar pelos maus desejos de outrora, quando viviam na ignorância, mas, assim como é santo aquele que o chamou, sejam santos vocês também em tudo o que fizerem, pois está escrito, sejam santos, porque eu sou santo. 1 Pedro 1, 14 a 16. Você foi chamado para ser consagrado, para ser separado para a glória de Deus. Então, vamos lá. Primeiro passo, ter um propósito de vida. Segundo passo, se consagrar para Deus. Entregar todos os seus caminhos para Deus. Tudo que você faz nas mãos de Deus. Entregue para Ele. Esse é o seu propósito de vida. É para isso que você existe. Você só vai poder estar dentro do plano de Deus para você. Você vai poder viver esse chamado especial se você estiver consagrado. Samuel estava ali no meio de um povo corrupto, mas estava separado daquele povo. Samuel estava ali no meio de um sacerdote, de uma família sacerdotal, que era de Eli, que devia estar adorando Deus, mas era corrupta. Mas ele estava consagrado, separado. Todos nós que estamos vivendo no meio de uma sociedade caída, podemos sim viver uma vida consagrada perante Deus. Separada, não misturada com o mundo. Dentro do mundo, sendo representante de Deus, mas não misturado com os princípios, com os conceitos do mundo. Você pode viver assim. Você pode viver lá no seu trabalho não como se fosse um alienígena. Você pode viver no meio daquele povo, mas sem misturar com aqueles princípios, coisas erradas que eles fazem. E aí sim viver para a glória de Deus e cumprir o seu chamado. Ser consagrado a Deus tem a ver com inteireza, você ser consagrado por inteiro, entregue a Deus por inteiro, não é só uma área da sua vida, é a sua vida toda. Isso é muito importante. Samuel, ele vivia no templo, ele vivia a serviço de Deus, né? A gente não tem essa característica hoje, se você estivesse no ministério em tempo integral, sim, mas o seu ministério em tempo integral é a sua vida, e você então deve viver o tempo todo, 100% da sua vida, para a glória de Deus. Romanos 12, 1 e 2 diz, né, que nós somos um sacrifício vivo. Ninguém faz sacrifício pela metade. Se você ler o Antigo Testamento, ninguém levava metade do cordeiro para sacrificar e guardava a outra metade em casa. O sacrifício tinha que ser feito inteiro. Por isso que Paulo usa esse exemplo. Tá? E outra característica também, que ser consagrado tem a ver com pureza, que eu já disse aqui. Ser puro, ser separado. Né? E aí a gente vai entrar numa ilustração. Já tentou, talvez os homens tenham mais afinidade com isso, mas mulher também já fez. Pegar um alicate para apertar uma porca assim, aquele alicate que está tão enferrujado que você não consegue nem abrir e fechar, dá até nervoso. Ontem eu machuquei minha mão lá na reforma de casa fazendo isso. Não sou, né? Minhas ferramentas ficam assim, sem uso muito tempo. Aí eu fui pegar, ela estava enferrujada. E aí eu fui apertar e fiz o negócio lá e machucou minha mão. É ruim, né? A ferramenta tem que estar limpa, lubrificada. Você poder usar ali, poder fazer aquilo que você tem que fazer. Você é uma ferramenta nas mãos de Deus, então não deixe o pecado atrapalhar. Se afasta disso. E aí eu faço um desafio para você. Que pecado, que tipo de pecado você está guardando no bolso? Você está escondendo de todo mundo? Você acha que ninguém está vendo, mas Deus está vendo. E você sabe que isso está atrapalhando a sua vida. Que hora você vai largar disso? A gente cantou aqui, eu sou livre. Não tem nenhum pecado que te aprisiona mais.
Lá em Romanos 6 diz que nós éramos escravos do pecado, agora nós somos cativos de Jesus, de Cristo. O pecado não tem mais poder sobre a sua vida, ele foi derrotado. Que tipo de pecado você está guardando no bolso que não está permitindo Deus te usar? Aí você fica colocando empecilho, na verdade é o pecado que está igual aquela bola de aço, você não consegue andar porque ele está segurando você. Que tipo de pecado? Quais são os pecados que você está guardando aí no bolso, que você está vivendo e não quer largar? Deus, através da cruz de Cristo, já te libertou de tudo isso. Larga disso, irmão. Larga disso. Larga disso. Se afasta disso. Deixa isso de lado. Isso tem a ver com obediência e é a terceira característica que a gente vai ver aqui em Samuel. Obediência, submissão. Parou para perceber como Samuel levanta 3 vezes à noite para ir atender o Eli? Eu vou ser bem sincero, se fosse eu, na segunda vez eu falaria, Eli, vai dormir, deixa eu aqui, meu. Que velho chato. Mas Samuel, um adolescente, e eu lembro quando eu era adolescente, que ia ser pior ainda, ele levanta 3 vezes à noite para ir ver como ele fala que ele sai correndo. Isso é obediência e submissão. E aí, quando Eli fala assim, ó, vai lá e deita, quando te chamar de novo, responde assim, Samuel faz igualzinho. Isso, não só isso agora na adolescência de Samuel, mas se você ler agora até o capítulo 17, mais ou menos, que Samuel aparece ainda no livro de 1 Samuel, você vai ver Samuel totalmente dedicado a viver a lei de Deus, a viver o que Deus tem como lei para o povo. Já no capítulo 4 ou 5 aqui, na primeira situação de liderança de Samuel, ele fala, ó, larga tudo esse monte de idolatria que vocês estão fazendo aí, vamos viver a lei de Deus aqui. Isso era característico de Samuel. Era característico. Só toma um cuidado com isso, e aí tem a ver com a submissão, essa parte de Samuel. Muitas vezes a gente, na ânsia de fazer as coisas, a gente acaba atropelando as estruturas, as lideranças, as pessoas. Você já viu o estagiário executivo bem-sucedido, sustentado pelos pais? Eu trabalho numa empresa grande e tem muito estagiário em empresa grande. E aí a pessoa entra lá e parece que ele já tem 30 anos de carreira. É só uma criança, mas ele acha que ele tem 30 anos de carreira. Então ele chega lá de terno e gravata, lá no trabalho pode trabalhar de camiseta e tênis, mas ele chega de terno e gravata. E ele já parece um executivo bem-sucedido. E ele quer passar isso por cima de você. Parece que o que ele aprendeu na faculdade tem valor maior do que eu, que tenho 20 anos de carreira. E aí ele chega lá e fala, você está errado, você está fazendo errado, faz assim ou aquilo, com presunção, com arrogância, achando que sabe tudo. Isso não tem nada a ver com o que Deus quer conosco. Inclusive, diversas vezes você vai ver na Bíblia, lá em Tito você vai ver isso, os mais jovens tendo que aprender com os mais velhos. Então, você tem que aprender a ser obediente, submisso. Muitas vezes, o plano que Deus tem para você envolve ser do jeito dele no tempo dele. Então você tem que aprender a lidar com as instituições e com as lideranças que estão sobre a sua vida. Ser liderado pela palavra e pelos líderes que Deus colocou na sua vida. Não só dentro da igreja, mas fora também. Ser submisso. E aí sim você vai estar em condições, sendo submisso, sendo ensinável, de ser usado por Deus para cumprir o chamado dele para você. Eu vou usar um exemplo aqui, que é um exemplo que me marcou e faz muito tempo já. Eu não sei se vocês lembram, alguém aqui, muitos lembram aqui, da irmã Albertina. Ela está lá na igreja do Jabaquara hoje. Não foi não, mas alguns pastores da nossa igreja, eu já ouvi falando de púlpito assim, essa mulher já me deu bronca, essa mulher já me ensinou, essa mulher já veio aqui e falou, você está fazendo errado ou certo. Mas vamos pensar, olha o tamanho da nossa igreja aqui. Um monte de gente. Circulam aqui num final de semana 500, 600 pessoas. E aí os pastores estão aqui liderando esse monte de gente, sendo responsáveis por transformar, ou ser usados por Deus para transformar esse monte de gente. Aí vinha uma senhoria, se você conhece a irmã Albertina, sabe que ela fala calminho, devagar, tranquila, e vem dar bronca nos homens.
Glórias a Deus porque a gente tem pastores ensináveis, submissos, que ouvem uma mulher simples, sabendo que ali tem autoridade dada por Deus. Então, para você cumprir o chamado que Deus tem para a sua vida, aprende a ser obediente e submisso. Saiba lidar com isso. Deus tem uma obra muito grande para a sua vida, mas você tem que aprender nesse caminho. Saiba lidar com isso. Vamos lá, senão meu tempo não vai dar. Mas ser submisso, ser obediente, não tem a ver com apatia. Sabe o que é apatia? Aquele que não sente nada, que não é ativo, não dá atenção. Não tem a ver com isso. Tem a ver com... Só que cumprir esse chamado tem a ver com prontidão também. Ser submisso, ser obediente, mas o 4 item aqui é prontidão. Mais uma vez eu lembro que Samuel levanta 3 vezes para ir servir Eli. Samuel estava ali no templo, o tempo todo, pronto para servir. Samuel era o aprendiz que estava ali para varrer o chão, mas que estava pronto para ser o porta-voz de Deus se precisasse. E é o que acontece aqui em 1 Samuel 3. Ele não era nada. De repente Deus fala assim, se você continuar lendo o capítulo 3, aí, a partir do verso 10, Samuel recebe uma mensagem de repreensão para Eli, que era o sacerdote, que era o líder. E aí, então, ele tinha 12 anos só. E ele tem a responsabilidade de passar essa mensagem para Eli. E ele passa ela por inteiro. E Eli fica, até de uma forma que ele fala, Deus faça o que ele quiser. Mas Samuel estava pronto de ser um aprendiz, de partir de um aprendiz para porta-voz de Deus. E ele estava ali preparado. Por quê? Porque ele tinha um propósito, ele vivia consagrado e ele era submisso. Então ele chega num momento que o que viesse ele estava pronto para fazer. E é aqui que entra como você vai entender qual que é o chamado para você e o que você vai fazer. E eu tenho uma dica aqui que vai te ajudar. Porque eu estou falando aqui, eu não falo assim, mas como é que eu faço para descobrir qual que é o meu chamado, Lucas? Como é que eu faço? Eu tenho um chamado, como é que eu faço? Deus vai vir igual ele veio com Samuel e vai falar comigo? Vai vir um anjo? Como é que vai ser? Bom, vamos lá, eu vou contar uma história para você. Uma mãe tem 2 filhos e eles vão viajar. Um deles vai para o Havaí e o outro vai para o Polo Norte. Sabe Havaí? Praia, lindo, tal. Bahia, vai para Salvador, praia. O pastor gostou, Bahia. Então vai lá para Salvador, sol, tudo. E o outro vai para o Polo Norte. Você sabe, o Polo Norte é frio, né? Só tem neve, não tem nada. E aí, então, o que essa mãe... Você já percebe qual que a mãe gosta mais, né? O que vai para Salvador, é claro. E aí a mãe prepara a mala para esses filhos. Para o filho que vai para o Polo Norte, tem um monte de blusa de frio aqui. Para que vai para Salvador, tem protetor solar e uma sunga. No meio do caminho, ou quando eles estão para partir, a mãe troca as malas. Já pensou você chegar no Polo Norte com protetor solar e uma sunga? É difícil, né? Deixa eu falar uma coisa para você. Deus não troca as malas. É a gente que quer ir para o caminho errado. Qual que é o chamado de Deus para a sua vida? A forma como Ele encheu a sua mala. Se você cozinha bem, meu irmão, meu amigo, o chamado de Deus para você não é pilotar avião. Ele te capacitou para cozinhar, para servir as pessoas com isso. Olha para a sua mala e vê como é que Deus me capacitou. Deus me fez uma pessoa de oração. Está todo mundo brigando e eu estou orando. Qual que é o seu ministério? Oração. Eu sou um bom administrador. Eu sei lidar ali com dinheiro, com finanças, eu sei organizar as coisas. Qual que é o seu ministério? Servir. A gente às vezes fica preso nos ministérios que são mais evidentes, tá? Eu quero pregar igual aquele cara, eu quero tocar igual aquele, eu quero cantar, eu quero dar aula no Horto Júnior. A gente fica preso nessas coisas que estão mais evidência. Parece que é só isso que tem que fazer na igreja. Se a gente fosse fazer só isso aí, aqui só cabe quantas pessoas aqui para cantar? Não dá. A gente só canta 5 músicas no domingo de manhã, 5 à noite. Não dá para todo mundo cantar, mas dá para você servir com um monte de coisa. E não só dentro da igreja, mas fora da igreja. Então, Deus não troca as malas, tá? O que Ele colocou na sua mala é o que você vai usar para servir.
Então olha para você, fala assim, eu sei fazer isso aqui, então eu vou usar para a glória de Deus. Vou dar 2 exemplos rapidinhos aqui. Terça-feira eu vim aqui nos homens ajudar no encerramento do ano. Quem não veio perdeu. Amém, homens que estavam aqui? Tem poucos aqui? Tem alguém que estava aqui? Tá, o João tá lá, tá aqui o outro João, tá aqui. Tem lá o Henrique, tinha um pessoal aqui. Olha lá, tá lá também, tem um povo aí, ó. Tem mais um ali, o Renatão. Eu vou falar de você, Renatão. Então, a gente veio aqui, a gente fez pizza. Vocês perderam mesmo. Eu vim de ajudante de cozinha, porque estava meu pai e o Renatão cozinhando. Quem não sabe, o Jonas é meu pai. Estavam os dois lá. Os caras mandam muito bem. Estavam servindo os nossos homens através da cozinha. Porque é o que Deus capacitou eles. E eles estavam aqui fazendo sabe, suando ali naquela cozinha quente, com forno quente lá, e eu lá cortando cebola, e eles cozinhando, mandando ver. Glórias a Deus por isso. Mas eles não estavam pregando, não, mas estavam servindo a Deus com o dom que Deus deu. Eu vou usar o exemplo de outro rapaz que eu fiquei conversando terça-feira um tempão, que é o João. O João está ali. Levanta a mão aí, João. Não precisa ficar de pé, não. Só levanta. O João é ator, gente. Não estou brincando, não. Ele é ator de verdade. Ele estava contando a história para mim, porque eu fiquei sabendo esses dias que tem um grupo de teatro que já veio aqui na igreja, chama BAC. É uma companhia de teatro. E aí o João veio, eles vieram aqui, o João brilhou o olho dele, ele falou, eu quero servir a Deus com isso aí. Será que eu sei fazer? Ele não sabia, foi lá e deu o nome dele, foi fazer teatro. Eu vou usar as palavras dele. Imagina eu, perto dos 60 anos, e fazer teatro. Né, João? Aí o João foi. Esses dias aí ele estava em cartaz com a companhia de teatro, uma peça lá, e ele contando para mim a experiência dele, e falando, olha, eu não sabia que eu sabia fazer isso, mas eu sei fazer, e eu estava lá, e eu aprendi, e eu interagi com as pessoas, e tem um monte de pirralho lá, gente muito mais nova que eu, mas eu estava lá com eles, e a gente estava vivendo essa experiência. Ele estava no centro do chamado de Deus para a vida dele, eu creio nisso. E ele está conseguindo glorificar a Deus com isso que ele nem imaginava. Lembra da história do improvável? Ele está lá servindo. Eu fui edificado pelo testemunho dele. Fui edificado mesmo. Ele, agora eu consigo me expressar, eu consigo falar de Deus lá, mesmo que seja um pouquinho que eu fale, eu estou glorificando a Deus com isso. Olha que coisa incrível. Então, se exponha. Faz alguma coisa. Quantos dons e talentos estão aí esquentando esses bancos aqui nesse domingo de manhã? Porque você está aí e não sabe o que fazer, ou também nem quer fazer. Se exponha, levanta, faz alguma coisa. Dá seu nome no Horto Júnior, falaram aqui. Eu nunca trabalhei com criança, vai que você é o próximo líder do Horto Júnior. Vai num grupo pequeno, começa um grupo pequeno na sua casa, fala com o pastor, pastor, eu quero ser anfitrião. Começa um grupo pequeno na minha casa. Se expõe, serve, faz. Usa os dons e talentos que Deus te deu. Tenha propósito de vida. Consagre a sua vida. Seja submisso e obediente. E esteja pronto para servir onde quer que seja. Assim Deus vai cumprir o chamado especial que Ele tem na sua vida. Samuel tinha tudo isso. E aí a gente vê aqui nos últimos versículos do capítulo 3 o resultado disso. E eu creio que Deus pode dar resultados parecidos na sua vida. Samuel foi efetivo, no versículo 19. E quando Samuel crescia, o Senhor estava com ele e fazia com que todas as suas palavras se cumprissem. Aqui a expressão é quando alguém lança uma flecha e a flecha acerta o alvo, ela não cai antes. Talvez na sua versão está aí, as palavras de Deus não caíam por terra. Está assim na sua versão, tá? Então é por isso, porque Deus lançava as palavras dele através da vida de Samuel e elas acertavam o alvo, elas não caíam por terra. Se você estiver dentro da vontade de Deus, cumprindo o chamado que Deus tem para você, vivendo essas características na sua vida, com propósito, consagração, obediência e prontidão, Deus vai atingir o alvo que Ele quer com a sua vida. Lembrando do texto de Jó, bem sei que podes fazer todas as coisas e nenhum dos seus planos pode ser frustrado. Deus vai fazer
uma coisa na sua vida, cumprir o propósito dele na sua vida. Versículo 20, todo Israel, desde Dan até Berseba, reconhecia que Samuel estava confirmado como profeta do Senhor. O seu chamado, o resultado disso é alcance. Vai acontecer alguma coisa, vai atingir alguém. Se coloca nas mãos de Deus, que Deus vai te usar para atingir alguém. Deus, ele quer ver a glória dele espalhada no mundo todo. Ele vai te usar para mostrar a glória dele. Ele vai te usar para refletir a glória dele. Isso é a intenção dele. Se dispõe, se coloque nas mãos dele, que você vai ver esse resultado. E o último resultado que a gente vê aqui é relevância. Olha aqui no versículo 21. O Senhor continuou aparecendo em Siló, onde havia se revelado a Samuel por meio de sua palavra. E a palavra de Samuel, no primeiro versículo do capítulo 4, se espalhou por todo Israel. Relevância, transformação. Deus continuou a falar e aquilo foi trazendo transformação. Você vai ver Samuel sendo usado para resgatar Israel para os caminhos de Deus. Continua lendo aí 1 Samuel. Você vai ver isso muito claro. Samuel sendo usado para transformar aquela geração, para eleger um rei segundo o coração de Deus. A partir daqui, Israel começa a se tornar a nação que Deus queria. A gente vai chegar no fim de 2 Samuel, na vida de Salomão, Israel sendo a maior nação que já existiu naquela época. A maior nação, a mais rica, a mais poderosa, a mais organizada. Isso tudo começou com um menino de 12 anos, que aceitou o chamado de Deus. É isso que Deus pode fazer através da sua vida. A gente está num momento, no nosso país, que precisa de pessoas se levantando, mostrando a glória de Deus. Sempre precisou. Mas agora ainda mais. Pessoas se levantando, mostrando a glória de Deus. Você acha que você não pode se envolver com o seu país? Você pode sim, mostrando a glória de Deus. Eu não sou político. Eu também não sou. Mas eu faço parte de uma comunidade, de uma cidade. E ali eu posso mostrar a glória de Deus e transformar aquele lugar. Eu posso transformar essa comunidade aqui no Horto do IP, eu posso transformar a comunidade de Baixo Refúgio lá em Itapecerica, eu posso transformar o bairro de São Marcos, como eu posso transformar o bairro do Campo Limpo, ou o bairro onde eu trabalho, a empresa onde eu trabalho. Você pode ser usado por Deus para trazer esse resultado de transformação, de alcance, de efetividade. Você tem um chamado, Deus tem um propósito para a sua vida, viver para a glória dele. Esse propósito se expressa nas tarefas específicas que ele te capacitou para fazer. Veja o que tem na sua mala e vá para o destino certo. Não force a barra, viva o seu chamado. Busque seu propósito, consagre sua vida, seja submisso, esteja pronto e colhe os resultados de cumprir o seu chamado, estando no centro do plano de Deus para a sua vida, o seu chamado. Amém? Vamos orar. Glórias a ti, Deus. Glórias a ti porque o Senhor não faz nada errado, o Senhor não falha em nos capacitar, o Senhor tem um plano muito certo, muito específico para a vida de cada um. Deus nos ajuda a enxergar o que o Senhor tem para nós, Deus. Nos ajuda a ter propósito, que é glorificar o Senhor sempre. Nos ajuda a ter uma vida consagrada, santa. Nos ajuda a estarmos obedientes e submissos sempre ao Senhor e às lideranças que o Senhor colocou na nossa vida. Deus nos ajuda a estarmos prontos para servir onde quer que seja e nos ajuda a levantar, Deus, dos nossos lugares. Para que a gente possa ser usado nas suas mãos para um resultado de transformação onde quer que nós estejamos, Pai. Nos ajuda a viver esse propósito. Deus, eu creio que o Senhor tem um chamado especial para cada um aqui. Eu creio também que o Senhor vai cumprir esse chamado, Deus. Vai cumprir esse propósito. Que nós possamos nos despertar, acordar e nos colocar nas suas mãos para sermos usados para a sua honra e para a sua glória. Que esse chamado que o Senhor fez para cada um de nós se cumpra, possa trazer transformações. Eu sei que vai se cumprir, mas que nós possamos não lutar contra isso, não batalhar contra isso, mas estarmos dispostos a sermos usados, para que isso aconteça logo, e esse mundo, essa cidade, essa igreja seja transformado para a glória do Senhor, Pai. Em nome do Senhor Jesus, eu oro e agradeço. Amém.